10 causas de boca amarga e como resolver. 6 passos que você vai fazer para tentar melhorar essa questão da boca amarga. A maioria das pessoas vão se encaixar nessas causas, mais de 90%, e também vão conseguir melhorar desse sintoma. Eu tinha essa sensação de boca amarga, eu acordava e durante todo o dia ficava com aquele gosto amargo na boca e consegui resolver. Eu vou te falar também. Então, escreve para mim se você, assim como eu, tinha também essa sensação ou ainda tem, e qual parte do mundo que você fala. Eu falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bom, vamos lá. São as 10 causas, as 3 são as mais frequentes, então fica até o final do vídeo para você saber. Número 10, refluxo gastroesofágico. O que é isso? Quando a secreção ácida do estômago volta para o esôfago, você tem aquele gosto amargo na boca. Na verdade, não tinha que acontecer, não tinha que ter esse refluxo, a secreção não tinha que voltar, ela tinha que permanecer no estômago. Então, é uma grande causa, nossa causa número 10, refluxo gastroesofágico. Número 9, medicamentos. Aqui antibióticos como metronidazol, tetraciclinas, medicações para gota, alopurinol, déficit de atenção, metilfenidato, remédios para pressão também causam essa sensação de boca amarga. Podem causar, são várias as classes, não vou me estender nesse item número 9, mas saiba que medicamentos também causam essa sensação de boca amarga. Número 8, aqui infecções de garganta, infecções do pulmão, bronquite, quando você acaba tendo secreção, principalmente, quando tem a secreção mais esverdeada, aquela secreção purulenta. Também causa aquele gosto ruim na boca e muitos pacientes descrevem como boca amarga. A amidalite também pode causar essa sensação, tá? Não necessariamente infecção com secreção. Número 7, doenças do fígado e doenças dos rins. Aqui num estágio mais avançado, também são uma causa frequente, porque você acaba acumulando substâncias que podem causar isso, como amônia, no caso da doença do fígado, mas na grande maioria das vezes, nos estágios leve até moderado, você não vai ter essa queixa, mas os pacientes que têm uma doença mais avançada, eles relatam sim o gosto amargo. Número 6, doenças autoimunes. Eu vou deixar esse nome complicado aqui, que é a síndrome de Sjögren, porque acaba comprometendo a produção de saliva, e aí você pode ter alteração, inclusive relatando um gosto amargo. Outras doenças autoimunes, de maneira mais rara, menos frequentes, também podem causar um gosto amargo, mas a síndrome de Sjögren é a principal que está aí nos sintomas, porque ela pode causar a chamada xerostomia, que é a boca seca, e também os pacientes relatam boca amarga. Número 5, suplementos e também deficiências de minerais como zinco, por exemplo. Se você tiver deficiência de zinco, um dos sintomas é justamente a boca amarga. E suplementos, principalmente os que contenham os chamados metais, então ferro, cobre, alumínio. Se você tiver excesso dessa substância, estiver tomando suplementos de maneira desnecessária, você pode acumular e ter esse gosto amargo na boca. Alguns pacientes relatam como gosto metálico, tá? Mas é também uma queixa. Número 4, e esse, ao meu ver, nem precisaria constar na lista, mas é uma grande causa, que é o tabagismo. Então, fumar causa alteração no paladar, muitas vezes fica com aquele gosto amargo. Por que eu coloquei na lista? Porque muitas vezes você não fuma, mas convive com alguém que fuma, num ambiente que tenha fumaça. E se você, principalmente, respirar pela boca, o que muitas pessoas fazem, você vai ter aquele gosto, sim, muitas vezes um gosto amargo na boca. Chegando nas 3 causas mais frequentes, a terceira, cásio. O que é isso? Sabe aquelas massinhas que às vezes sai quando você espirra, fica lá atrás nas amígdalas, chamado cásio amidaliano? Então, isso pode causar grande sensação, de gosto amargo na boca, aquele gosto ruim. Tá? Então, cásio amidaliano, muito frequente, e é o nosso número 3. Chegou o número 2, também realmente muito frequente. Talvez, dependendo do estudo que você lê, você vai achar que a causa, inclusive, é até mais frequente.
Essa número 2, justamente doenças da boca, então gengiva, alterações nos dentes, se você tiver alguma cárie, inflamação da gengiva, vai causar sim aquele gosto amargo. E aqui, número 2, eu coloquei também a chamada saburro. O que é isso? Quando a língua acumula bactérias, ela fica branca. Às vezes, você até tem essas bactérias, elas não chegam a ficar nesse ponto, né, esbranquiçados, você acaba não vendo, mas mesmo assim você tem muitas bactérias na boca. Isso é uma grande causa de gosto amargo, alteração no paladar. E a número 1, desidratação. Também muito frequente. Muitas pessoas não se hidratam da devida forma e acabam tendo a sensação de boca amarga. Algumas doenças metabólicas, como o diabetes, também podem causar isso, né? Podem alterar o paladar. Em algumas situações você pode até eliminar os corpos cetônicos pela respiração, o que causa também um mau hálito. Junto com isso, a sensação de boca amarga, mas desidratação. Muitas pessoas não ingerem a quantidade necessária de água. Eu vou te falar qual é nos passos para resolver, tá bem? Então, vamos lá. Como você vai resolver isso? São 6 passos. O primeiro é justamente você manter os níveis adequados de hidratação. Então, qual é esse nível? 35 versus o seu peso. Então você vai multiplicar, por exemplo, se você tiver 100 quilos, você vai ter que consumir, vai ter que se hidratar com 3 litros e 500 ml de água. Faz esse cálculo para o seu caso e você vai achar aí quanto que você tem que ingerir de água, também vai melhorar bastante. Número 2, idealmente você tem que ter um limpador de língua, aqueles raspadores, sabe? Porque mesmo que não tenha aquela aparência, se você limpar, vai diminuir muito, né? Como eu te falei ali, no número 2, é uma das causas mais frequentes, dependendo até da região, é a causa mais frequente, então o limpador de língua melhora muito. Outra dica, número 3, alimentos cítricos pela manhã. Então, o que eu fiz? Vocês lembram no início do vídeo eu falei que eu tinha sensação? Eu consegui resolver. Toda manhã eu tomo um pouquinho de suco de limão. Eu corto o limão e deixo ali. E toda manhã eu coloco umas gotinhas, porque é um alimento cítrico, estimula a salivação e resolve boa parte do problema, tá bom? Número 4, medidas para refluxo, que evitam que o suco gástrico, o que tinha que ficar no estômago, volte para o esôfago. Então, por exemplo, alimentos gordurosos, você deve evitar. Café, em alguns casos, algumas pessoas têm refluxo, piora com café. E medidas posturais, então não deitar depois de comer, pelo menos esperar 2 horas. Só isso vai evitar também que você não tenha essa sensação de gosto amargo. Número 5, suplementos. Avalie se você não está tomando nenhum suplemento de maneira desnecessária, porque vai acumular e você vai ter que eliminar de alguma forma esses suplementos que estão ficando, principalmente aqueles que eu falei ali. Cobre, ferro, alumínio, então preste atenção nisso. E também as suas quantidades de zinco, porque na deficiência também vai causar essa sensação de boca amarga. Se ainda persistir, aí é fundamental, o passo número 6, que você tenha uma avaliação do dentista para ver se tem alguma coisa que você não está identificando, o profissional está treinado para saber se você tem uma inflamação na gengiva ou não, e também um clínico para fazer exames. Então, o número 6, se persistir, ainda assim, uma avaliação de profissionais, tanto médico quanto dentista. Quer mais conteúdos como esse? Então se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Se você não curtiu o vídeo, já deixa o apoio para o canal. E agora eu vou deixar uma sugestão para você. É um vídeo que eu falei sobre os tipos de sal. Existe um tipo de sal que você não pode consumir. Nesse vídeo eu te falo qual é o melhor e qual é o pior. Você quer saber mais? É esse vídeo aqui, ó. Um abraço!